Israel está praticando um crime contra a humanidade. Israel está, nesse momento, objetivamente matando funcionários da ONU, atacando abrigos, atacando hospitais, atacando de maneira discriminada a população civil, está negando toda e qualquer mediação internacional, está negando toda e qualquer mediação, inclusive de cumprir a legislação do direito internacional que fala que é crime usar certas armas químicas que Israel está usando, que fala que não pode bombardear hospitais, que fala que não pode bombardear abrigos para civis. Então, Israel está praticando um morticínio em massa. Aí, por exemplo, Lula, na declaração hoje, ele fala de 1.500 crianças mortas, mas são 1.500 crianças mortas palestinas. Atenção! Não é uma guerra, 1.500 crianças mortas, não. São 1.500 crianças palestinas mortas pelo Estado de Israel numa política de terrorismo de Estado. Então, a partir do momento que a realidade vai avançando e o governo Lula repetiu que o Hamas fez uma ação terrorista e não classifica as ações de Israel como terrorismo de Estado, não condena diretamente o ataque indiscriminado à população civil, não condena o assassinato de funcionários da ONU. Israel acabou de destruir ontem uma igreja milenar dos cristãos ortodoxos, sabe? Matando, inclusive, mais de 50 pessoas. Então, assim, gente, e aí vem um debate, Daiane, e aqui, veja, isso é muito importante. Gente, os brasileiros que estão em Gaza, eles vão morrer, viu? Sim, tudo continuando constante, os brasileiros, nossos compatriotas, vão morrer porque Israel não quer abrir corredor humanitário para, dentre outras coisas, os brasileiros saírem de Gaza. Isso significa que com a atual postura diplomática, os brasileiros que estão em Gaza vão morrer. Hoje, a família de um brasileiro que está em Gaza, que eu acabei de esquecer o nome dele, infelizmente, a família dele foi toda assassinada pelo Estado de Israel, sabe? O nome do brasileiro é Hassan Rabeh. E aí, veja, eles vão morrer. Então, é imperioso, é indispensável que o Brasil mude a sua política diplomática para algumas medidas bem objetivas. Porque quando a gente fala isso, parece o Brasil está muito dividido em guerra de torcidas, às vezes parece guerra de torcida de gado, né? De um lado é o bolsonarista mentindo, do outro lado parece que o Brasil não pode fazer nada e não pode fazer uma crítica à diplomacia do governo Lula. Mas veja, o embaixador de Israel tem que ser chamado urgentemente para dar explicações, tem que se colocar em tela o rompimento das relações diplomáticas com Israel, tem que se articular com todos os países da América do Sul que têm nacionais em Gaza para uma declaração conjunta e uma ameaça de rompimento coletivo das relações diplomáticas com Israel, tem que deixar claramente, endurecer o tom da linguagem diplomática, que se algum brasileiro for morto em Gaza, isso significa um dano irreparável para as relações entre Israel e Brasil, colocar em tela a suspensão e revisão de todos os acordos, todo o nível de cooperação econômica entre o Brasil e Israel e defender abertamente que se os brasileiros forem mortos, o Brasil vai defender em todos os fóruns internacionais a aplicação de sanções econômicas ao Estado de Israel. Essas sanções vão sair de papel? Não, porque os Estados Unidos vai barrar, como a gente sabe que barra no Conselho de Segurança da ONU, mas a tarefa indispensável do Brasil é levar o tom da tensão diplomática e articular uma ruptura coletiva dos países da América do Sul que tem cidadãos em Gaza, porque tudo constante, os brasileiros que estão em Gaza vão morrer, gente. Sabe? Então não dá pra gente encarar isso, o Brasil está fazendo o que pode. Ou então tratar com uma caricatura que mudar a diplomacia significa o quê? O Brasil declarar guerra a Israel? Não. O Brasil não está fazendo o que pode. O Brasil pode e deve endurecer o tom. Caso contrário, além do genocídio contra o povo palestino, brasileiros vão morrer e estão na prática sendo tomados como reféns pelo Estado de Israel, sabe? E aí o tom contra isso é um tom muito a menos. Por nem 10% disso, o governo da Colômbia expulsou o embaixador de Israel do país. Quando aconteceu a ação do Hamas, saíram divulgando notícias de estupros de 40 bebês decapitados e por aí vai. Qualquer pessoa que estude minimamente a questão e sabe como funciona o Hamas, sabe que não é prática do Hamas cometer estupros, por exemplo. Não quer dizer que eles não possam fazer, não quer dizer que não necessariamente seja verdade, mas veja, é algo estranho para o que é a prática do Hamas, inclusive para o que é a prática religiosa do Hamas, né? Um militante do Hamas, por exemplo, islâmico, ele não pode manter relações sexuais com uma mulher que não é muçulmana, por exemplo, sabe? Então, tem várias notícias estranhas. A dos 40 bebês decapitados, ficou claro que era mentira, porque, assim, alopraram também, né? Sabia, assim, um número fechadinho, 40 bebês decapitados, é isso mesmo? Então, acharam, na faixa territorial ali da fronteira entre Israel e Gaza, acharam 40 bebês e cortaram a cabeça um por um numa ação militar rápida como aquela, sabe? Não faz sentido nenhum. E aí, próprio governo de Israel não sustentou a mentira e depois voltou atrás. Mas, veja, Leandro, eu acho que há 3 questões aqui básicas. E aí vamos para a questão mais fácil do que a gente pode fazer de imediato. Há uma aposta errada da maioria da esquerda, que é a aposta no silêncio. Então saiu uma pesquisa Quest mostrando que o tema Israel-Palestina foi o tema que mais movimentou as redes sociais e os grupos bolsonaristas desde o 8 de janeiro.
desde o 8 de janeiro. Então, por exemplo, várias figuras de esquerda fizeram uma aposta em não falar nada, né? Alguns deles, por exemplo, como Guilherme Boulos, estão em silêncio absoluto, o Haddad em silêncio absoluto, vários parlamentares em silêncio absoluto e tal. Só que a aposta no silêncio, meio que, não vamos trazer isso como central para a conjuntura brasileira, não vamos trazer isso central para os debates políticos e enfrentamentos políticos brasileiros. Essa aposta no silêncio não faz sentido, parece aquela velha anedota que todo mundo conta, né? Que o técnico da seleção brasileira chegou numa pré-eleção e falou, vamos fazer isso e isso, aí virou pro Garrincha, ó Garrincha, você vai receber a bola aqui, faz isso, faz aquilo, aí o Garrincha perguntou, não, tudo certo, professor, mas o senhor já combinou com os russos? Se os grupos bolsonaristas da extrema-direita, toda a mídia burguesa, decidir pautar esse tema como central, inclusive como elemento determinante da política brasileira, não debater o tema, não vai fazer com que ele não tenha impacto, percebe? Então é uma aposta aqui que é uma aposta sem sentido. É uma aposta que o silêncio vai fazer com que o tema esfrie. Só que nem sempre. E nesse caso, é uma aposta muito burra, porque qualquer pessoa que tivesse uma análise minimamente, nem precisa ser um grande especialista, da dimensão do acontecimento, saberia que não seria algo que seria notícia 2, 3 dias. Saberia que seria algo que se estenderia no tempo e que teria um impacto muito grande.